Pare de tentar prosperar enquanto repete exatamente o mesmo padrão mental todos os dias. Você sente que se esforça, tenta, estuda, trabalha, mas nada realmente engrena. O dinheiro não começa, a estabilidade não vem, a prosperidade parece sempre quase. Observe isso com honestidade. Não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é falta de vontade. É um erro invisível que acontece dentro da sua mente antes de qualquer resultado aparecer. Repare como esse erro passa despercebido porque ele se disfarça de esforço. Você se sente ocupado, cansado, comprometido, mas continua no mesmo lugar. Entenda isso com calma. Prosperidade não começa fora. Ela começa no momento em que a mente para de sabotar o próprio movimento. Napoleon Hill ensinava que o maior bloqueio do ser humano não é externo, é interno. Hill dizia que as pessoas não falham por falta de oportunidade. Falham porque operam com um padrão mental desalinhado com o resultado que desejam. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você acorda, pensa em resolver sua vida financeira, mas logo em seguida ativa o mesmo modo mental de sempre, o mesmo tom interno, a mesma pressa, a mesma ansiedade, a mesma comparação, o mesmo medo disfarçado de cautela. Note como isso acontece automaticamente. Não é consciente, é invisível. E justamente por ser invisível parece inofensivo, mas não é. A Bíblia confirma esse princípio de forma direta quando diz, Provérbios 23:7, assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Não é poesia, é mecânica mental. O que governa sua prosperidade não é o quanto você deseja, é o estado mental que você sustenta enquanto age. Jesus reforça isso quando ensina em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Observe a palavra crede. Não é pedir. É estado interno assumido antes do resultado aparecer. Napoleon Hill explicava que a mente não responde ao desejo fraco. Hill chamava isso de desejo morno. Você até quer prosperar, mas mantém um padrão mental incompatível com a prosperidade. É como tentar avançar com o freio puxado. Você sente esforço, mas não sente avanço. E isso cansa. Esse cansaço interno é um sinal claro de que algo está sendo feito da forma errada, não de que você é incapaz. Repare em como sua mente conversa com você quando o assunto é dinheiro. Observe se existe pressa, observe se existe desconfiança, observe se existe uma expectativa silenciosa de frustração. Esse é o erro invisível. Prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a mente muda o ponto de partida interno. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa estar em harmonia com o objetivo antes que qualquer resultado se manifeste. Sem essa harmonia, a pessoa trabalha muito e colhe pouco. Se isso que estou dizendo descreve exatamente o que você vive hoje, não ignore. Antes de continuar, escreva agora nos comentários. Eu não vou mais repetir esse padrão. Esse gesto não é simbólico, é um ato de posicionamento mental. Ele tira você do automático. Agora entenda a raiz do problema. O erro invisível não é pensar negativo o tempo todo. É viver em contradição interna. Você diz que quer prosperar, mas pensa como alguém que ainda não decidiu assumir responsabilidade total pelo próprio estado mental. Napoleon Hill chamava isso de falta de decisão definida. Hill dizia que pessoas indecisas atraem resultados instáveis, não por castigo, mas por coerência. A vida responde ao padrão que você sustenta, não ao discurso que você repete. A Bíblia reforça isso em Tiago 1:8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre não é maldade, é incoerência interna.
É querer avançar, mas manter a mente dividida entre confiança e medo. Jesus nunca trabalhou com mente dividida. Ele sempre conduziu as pessoas para uma decisão interna clara antes do milagre acontecer. Observe como sua mente reage quando surge uma oportunidade. Existe entusiasmo ou existe um pensamento automático dizendo isso não vai dar certo? Existe movimento ou existe análise excessiva que paralisa? Napoleon Hill ensinava que a análise excessiva é uma forma elegante de medo. Hill dizia que muitas pessoas confundem prudência com procrastinação mental. O erro invisível que impede sua prosperidade de começar é manter o mesmo estado interno esperando um resultado diferente. Isso não é espiritualidade. Isso não é fé. Isso é repetição. Prosperidade começa quando você interrompe esse ciclo. E interromper não é lutar contra pensamentos, é mudar o comando central da mente. Repare como você se sente quando pensa em dinheiro agora. Se existe peso, tensão ou ansiedade, isso já mostra que o ponto de partida está errado. Prosperidade não nasce da tensão, ela nasce da clareza. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa estar organizada antes que o fluxo financeiro se organize. Sem isso, o dinheiro até vem, mas não permanece. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas até ganham dinheiro, mas não conseguem sustentar, porque o estado mental não mudou. A Bíblia confirma isso quando diz, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade não é só emocional, é financeira, é mental. É um sinal de que a mente ainda não assumiu o controle. Perceba algo fundamental agora. Você não precisa de mais força. Você precisa de mais direção mental. Jesus nunca pediu esforço excessivo. Ele pediu alinhamento interno. Napoleon Hill ensinava exatamente a mesma coisa em outra linguagem. Hill dizia que quando a mente está alinhada, o esforço se torna eficiente. O que fazer então a partir de agora? Primeiro, parar de alimentar o padrão mental que você já sabe que não funciona. Isso significa parar de começar o dia com preocupação financeira. Parar de conversar internamente como alguém que ainda não decidiu prosperar. Parar de repetir histórias de escassez, mesmo em tom de brincadeira. Prosperidade começa quando você muda o diálogo interno antes de mudar qualquer ação externa. Segundo, sustentar um estado interno de decisão, não euforia, não ilusão, decisão. Napoleon Hill martelava isso. Decisão é o ponto de virada entre pessoas comuns e pessoas prósperas. A Bíblia chama isso de fé, Jesus chama isso de crença assumida, linguagens diferentes, mesma lei. Terceiro, agir a partir desse novo estado, não para provar nada, não para correr atrás, mas porque a mente já está posicionada. Quando isso acontece, o esforço deixa de ser pesado, ele passa a ser direcionado. Esse é o momento em que muita gente sente um clique interno. Se isso aconteceu com você agora, esse like faz o algoritmo entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas presas nesse mesmo ponto. Não é um favor. É coerência com aquilo que você acabou de entender. Nada muda de verdade enquanto o erro invisível continua ativo. Mas quando ele é interrompido, o processo começa. Não fora, dentro. E a partir daqui, a mente já não está mais solta. Ela começa a ser conduzida. Observe com seriedade como sua mente reage quando você pensa em prosperidade. Não é o pensamento isolado que importa, é o reflexo automático. Repare nisso agora. Quando você pensa em dinheiro, crescimento ou estabilidade, o que surge primeiro dentro de você? Tensão? Pressa? Um cansaço antecipado? Isso não é acaso. Isso é o sinal claro de que o erro invisível ainda está operando. Prosperidade não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando a mente para de reagir
como alguém que já espera dificuldade. Napoleon Hill ensinava que a mente cria hábitos invisíveis antes de criar resultados visíveis. Hill dizia que todo fracasso prolongado nasce de um padrão mental repetido sem consciência. A pessoa acha que está lutando contra o mundo, mas na verdade está repetindo internamente o mesmo comando todos os dias. E comando mental sempre vence intenção. Entenda isso de uma vez. Não é o mundo que testa você. É a sua mente que se revela quando você é testado. Observe como você reage quando algo não dá certo financeiramente. Você se fecha? Você se irrita? Você se desanima rápido? Esse reflexo mostra que sua mente ainda associa prosperidade a esforço pesado, desgaste e risco. Enquanto essa associação existir, o começo sempre será travado. A Bíblia confirma isso quando diz, Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração aqui não é emoção romântica, é centro decisório, é mentalidade. Jesus nunca tratou prosperidade como acaso. Ele sempre tratou como consequência de alinhamento interno. Napoleon Hill reforçava isso ao explicar que a mente precisa aceitar o sucesso como algo natural, não como algo distante. Hill dizia que quando a mente vê prosperidade como algo estranho, ela mesma cria resistência. E resistência interna não aparece como sabotagem explícita. Ela aparece como adiamento, como excesso de análise, como cansaço antecipado. Observe sua rotina mental. Você começa o dia pensando no que precisa resolver ou já pensando no que pode dar errado. Você fala de dinheiro como ferramenta ou como problema. Repare como essas pequenas coisas parecem inofensivas, mas formam um campo mental inteiro. Prosperidade não cresce em campo contaminado por dúvida constante. A Bíblia é direta quando afirma em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Fidelidade aqui não é quantidade de dinheiro, é consistência mental. É sustentar o mesmo estado interno quando o resultado ainda é pequeno. Napoleon Hill dizia a mesma coisa quando falava de persistência com alinhamento mental. Persistir sem alinhamento vira desgaste. Persistir com alinhamento vira construção. O erro invisível que trava sua prosperidade é esperar motivação para agir certo. Motivação não lidera nada. Estado mental lidera. Jesus nunca esperou as pessoas se sentirem prontas. Ele conduzia para a decisão e a fé vinha depois. Hill ensinava que a ação alinhada precede a confiança, não o contrário. Então pare de esperar sentir segurança para mudar seu padrão mental. Segurança vem depois. O que vem primeiro é comando interno. Isso significa que a partir de agora, você interrompe conscientemente pensamentos que reforçam escassez. Não discute com eles, não briga, apenas não alimenta. Você escolhe repetir pensamentos que colocam sua mente em posição de direção, não de reação. Napoleon Hill falava muito sobre repetição dirigida. Não repetir frases vazias, mas repetir decisões internas. Decisão de não agir mais como alguém confuso. Decisão de não começar o dia já cansado. Decisão de não tratar dinheiro como o inimigo. Isso não é positivismo barato, é engenharia mental aplicada. A Bíblia reforça isso em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente não é emoção espiritual. É prática diária. É interromper padrões antigos e sustentar novos comandos, mesmo quando o ambiente ainda não mudou. Repare como a maioria das pessoas só muda o comportamento quando o cenário muda. Por isso, ficam presas. Prosperidade começa quando você faz o inverso. Muda o comando interno e deixa o cenário correr atrás. Jesus
sempre operou assim. Hill sempre explicou assim. Primeiro o estado, depois o resultado. Se isso está ficando claro agora, entenda. Você não está atrasado. Você apenas estava operando com um comando errado. E comandos podem ser substituídos, não com esforço excessivo, mas com consistência consciente. A mente aprende por repetição. Do mesmo jeito que aprendeu a travar, aprende a avançar. O ponto central aqui é simples. Enquanto sua mente continuar reagindo ao dinheiro como problema, a prosperidade não começa. Quando ela passa a reagir como ferramenta, o fluxo muda. E essa mudança não é mística, é prática, é observável, é treinável. Esse é o tipo de clareza que muita gente nunca recebe. Quando você deixa o like aqui, você ajuda esse vídeo a alcançar quem ainda está travado exatamente como você estava. Isso amplia o alcance de algo que não é ruído, é direção. A partir daqui, a mente já começou a ser reposicionada, não por empolgação, mas por entendimento. E entendimento, quando é verdadeiro, não volta atrás com facilidade. Repare no padrão silencioso que se ativa dentro de você antes mesmo de qualquer decisão financeira. Ele aparece rápido, antes do cálculo, antes do plano, antes da ação. É um estado interno, uma sensação de isso vai ser difícil, vai dar trabalho, vai demorar. Note como esse padrão não grita, ele sussurra, e justamente por isso ele governa. Prosperidade não é bloqueada por falta de oportunidade, é bloqueada por um comando interno que opera em segundo plano. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona por hábitos invisíveis. Hill dizia que a maioria das pessoas não vive o que decide conscientemente, vive o que repete inconscientemente. Esse é o ponto que quase ninguém quer encarar. Você pode até querer prosperar, mas se o hábito mental dominante ainda é o da cautela excessiva, do medo de errar ou da expectativa de frustração, esse hábito vence. Observe como você se prepara internamente para lidar com o dinheiro. Existe leveza? Ou existe tensão? Existe clareza? Ou existe confusão? Esse preparo interno define o resultado antes da ação começar. A Bíblia confirma isso quando afirma, Eclesiastes 10:10, se o ferro está embotado e não se afia ao corte, é preciso redobrar a força. Prosperidade travada exige força excessiva porque a mente está desalinhada. Jesus nunca ensinou as pessoas a redobrarem força. Ele ensinou a realinhar a mente. Em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhos aqui não são visão física, é foco mental, direção interna. Napoleon Hill falava a mesma coisa ao explicar que foco mental direcionado elimina desgaste desnecessário. O erro invisível continua quando a pessoa tenta compensar confusão mental com mais esforço externo. Trabalha mais, estuda mais, tenta mais, mas não muda o estado interno. Hill ensinava que isso cria fadiga sem progresso. Prosperidade não responde à exaustão, responde à direção. E direção só existe quando a mente está clara. Repare como sua mente reage quando surge a possibilidade de crescimento. Ela expande ou se fecha. Ela pergunta, como? Ou pergunta, e se der errado? Essa pergunta automática revela tudo. Napoleon Hill dizia que perguntas internas moldam o destino mais do que respostas externas. Quem pergunta sempre, e se der errado, treina a mente para enxergar obstáculos. Quem pergunta como fazer funcionar, treina a mente para enxergar caminhos. A Bíblia reforça esse princípio em Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Pensamentos estabelecidos não são pensamentos otimistas. São pensamentos firmes, organizados, dirigidos. Jesus nunca operou a partir de confusão mental.
Ele sempre falava com autoridade porque pensava com clareza. Perceba agora, clareza não surge sozinha. Ela é construída. Napoleon Hill explicava que a clareza nasce da repetição consciente de decisões internas, não de frases bonitas, não de visualização vazia, mas de decisões mantidas mesmo quando o ambiente ainda não mudou. Isso é o que separa quem começa de quem fica travado. O erro invisível que impede sua prosperidade de começar é tratar a mente como algo passivo. Ela não é. A mente precisa ser dirigida. Quando não é dirigida, ela repete padrões antigos. Hill chamava isso de mente não treinada. A Bíblia chama isso de falta de domínio próprio. Jesus ensinava domínio como base de qualquer avanço real. Domínio não é rigidez, é comando. É você decidir como reage, como pensa e como interpreta o que acontece. Prosperidade começa quando você para de reagir automaticamente. Quando você percebe o impulso interno e escolhe não segui-lo. Isso muda tudo. Repare como, ao longo da sua vida, sempre que você mudou de verdade, foi porque algo mudou primeiro dentro de você. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi alinhamento. Napoleon Hill repetia isso incansavelmente. Primeiro a mente aceita, depois a vida confirma. Sempre nessa ordem. Enquanto a mente continuar operando no modo antigo, a prosperidade parece distante. Quando o comando muda, o início acontece. Não de forma espetacular, mas de forma consistente. E consistência sempre vence intensidade vazia. Esse processo já começou aqui. Não como promessa, como entendimento. E entendimento, quando entra, não pede permissão para ficar. Assuma o controle do comando mental que você vem terceirizando sem perceber. Até agora, sua mente vem decidindo por você antes mesmo de você perceber que decidiu. Esse é o ponto mais delicado e mais poderoso de todo esse processo. Prosperidade não falha porque o mundo é difícil. Ela falha quando a mente entrega o volante para hábitos antigos. Repare como isso acontece nos detalhes. Você pensa em crescer, mas logo em seguida ajusta suas expectativas para não se frustrar. Isso parece maturidade, mas é apenas medo refinado. Napoleon Hill ensinava que a mente aceita aquilo que você repete com emoção suficiente. Hill dizia que o subconsciente não discute, ele executa. Se você repete cautela excessiva, ele executa limitação. Se você repete expectativa de dificuldade, ele executa travamento. Prosperidade não começa porque o comando enviado é ambíguo. E comando ambíguo gera resultado fraco. A Bíblia confirma esse mecanismo quando afirma, Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Mas antes da boca falar, a mente já decidiu. Jesus sempre tratou a raiz, nunca o sintoma. Ele não ajustava comportamento externo sem antes reposicionar a mente. Por isso os resultados eram imediatos, não por magia, mas por alinhamento. Observe agora como você reage quando alguém fala de prosperidade com naturalidade. Existe resistência interna, um julgamento rápido, um pensamento dizendo, não é para mim. Esse pensamento não surgiu agora. Ele foi treinado. Napoleon Hill chamava isso de condicionamento mental negativo. Não por maldade, mas por repetição ao longo do tempo. O erro invisível que impede sua prosperidade de começar é continuar permitindo que esse condicionamento opere sem contestação. Não é lutar contra ele, é substituí-lo. Prosperidade começa quando você deixa de negociar com pensamentos que já provaram não funcionar. Entenda algo fundamental. Você não precisa convencer sua mente com discursos longos. A mente muda quando o comportamento interno muda. Quando você interrompe uma reação automática e escolhe outra.
quando você percebe o velho padrão surgindo e decide não segui-lo. Esse é o treino real. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina mental é o divisor de águas entre pessoas comuns e pessoas prósperas. Hill não falava de rigidez, falava de consistência. A Bíblia chama isso de domínio próprio em 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Medo paralisa. Domínio direciona. Jesus nunca pediu para ninguém sentir coragem primeiro. Ele dizia, segue-me. A ação vinha antes da sensação. Prosperidade funciona do mesmo jeito. Você assume o comando interno antes de sentir segurança. A segurança vem depois como consequência. Repare como, a partir de agora, você começa a notar seus pensamentos antes de agir. Isso já é mudança. Quando você percebe o impulso de adiar, de duvidar ou de se proteger demais, você não segue automaticamente. Você escolhe. Essa escolha, repetida, cria um novo padrão. E padrão novo cria resultado novo. Napoleon Hill ensinava que o sucesso não é um evento, é um hábito mental sustentado. A Bíblia confirma isso quando diz, Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ceifar não é sorte, é consequência de constância alinhada. Esse é o ponto em que muita gente abandona, porque não vê resultado imediato. Mas é exatamente aqui que a prosperidade começa, no invisível, no comando interno, no padrão que você sustenta quando ninguém está olhando. Se essa clareza faz sentido para você, se esse tipo de direção mental é o que você estava procurando, fique por aqui. Este canal existe para quem decidiu parar de viver no automático e começar a conduzir a própria mente com consciência. A partir daqui, não existe mais desculpa inconsciente, existe direção. E direção, quando é assumida, muda o caminho inteiro.